Hello everyone, and welcome to another class for your personal teaching program. Bem-vindos a todos a mais uma videoaula do PTP, o Personal Teaching Program. Hoje nós vamos focar numa parte muito importante na questão de aquisição de vocabulário e muito importante também para alunos que prestam exames tipo vestibular, tipo Enem, que requer o inglês instrumental, né? Requer que você leia e interprete textos e entenda aí a relação entre as palavras sem necessariamente ser fluente na língua, né? Então, nos outros vídeos estamos tratando da parte gramatical, né, com alguns vídeos sobre os tempos verbais. Então já temos alguns sobre o simple present, sobre o present continuous. Então agora vamos focar um pouco na parte de morfologia, que trabalha com a palavra em si, e como é importante vocês reconhecerem aí sufixos e prefixos, onde estaremos trabalhando aí a derivação por afixação. Como vocês devem saber, assim como o português, a formação de palavras em inglês ela segue vários procedimentos, tem vários processos. Um deles é a afixação, né? Ou seja, sufixos e prefixos. Então vamos começar aqui, né? Nosso primeiro vídeo sobre a morfologia, English Morphology, ou seja, the study of English word structure. Nós vamos focar então na palavra e no sentido da palavra dentro do texto, dentro da leitura, onde ela estiver inserida. Mas antes nós temos que ver aqui, nós temos que ter em mente quais são the parts of speech, ou seja, quais são as classes gramaticais, as partes do discurso, que assim como em português também, né? Então nós vamos precisar desta denominação para poder formar as palavras por afixação. So the parts of the speech, então são noun, seja o substantivo, aquele que dá nome a alguma coisa. Pronoun, que substitui o noun, pronoun. Okay? Verb, adjective, adverb, preposition, conjunction e interjection. Então, dessas aqui nós temos as que são variáveis, né? Que vão formar outras palavras, né? No nosso caso aqui, com a prefixação e com a sufixação. Então, nós vamos trabalhar com a noun, né? Verb, adjective e adverb. Ok? As outras são não variáveis. Ok? Ok. So, tendo isso em mente, né, a classe de palavras, can you guess the meaning of the nonsense word? A nonsense word, então, é uma palavra criada, uma palavra inventada, ugly, in these sentences. Então, vamos ver a classe gramatical a qual esta palavra ugly vai pertencer nessas frases. Né? Qual está sendo a função dessa palavra aí nessas frases? Ora, my grandmother is very old and ugly now, so she can't get out much. So she's very old. Okay, old is a word. Essa palavra está descrevendo o quê? Está descrevendo grandmother. Né? My grandmother is very old. Então a palavra se refere a grandmother. Okay? O referente dela é grandmother. Então está dando uma característica. Não qual é a classe de palavras então que dá característica aos nomes. Né? Então ela é old and ugly. And aí vai a conjunção de ligação. Né? Então anote aí, pega uma folha de papel e vá anotando as suas respostas, ou né, guarde em mente, porque daqui a pouco vamos tê-las apresentadas aí. Ok? Então é uma classe, né? A classe de palavras que caracteriza os textos. Está caracterizando aí my grandmother. Né? My grandmother is very old and ugly. B. She gave me my grandfather's gold watch. Ok, so the verb, o verbo aqui é gave, né? O objeto me, my grandfather's gold watch. I will hug it forever. Ok, então aqui eu tenho a presença do will, né? Que é um verbo
é um verbo modal, que é uma das formas aí de se indicar futuro. I will hug it forever. Lembrando que o will não tem um sentido, né? Só transforma essa frase aí em um future. Então, o que seria? Qual parte de palavra, qual classe de palavras, qual parte do discurso pertenceria à palavra hug? Letter C. The poor people lived crowded together. Crowded, né? Muito junto, muito apertado, né? Lived crowded together in huggies in the old part of the city. Okay. In huggies, right? In uma preposition, inside, né? In tem vários sentidos, mas podemos colocá-la aí como inside, né? Huggies ao plural aqui, né? Veja, minha palavra inventada termina com Y, né? Antecedido de um G. Então, in huggies in the old part of the city. Eu não quero a palavra não, vocês têm que colocar só part of speech. E letter D. They can't afford to buy meat and fish. They live very ugly on rice and potatoes. Então, eu coloquei a palavra aqui também diferenciada, né? Coloquei aqui um sufixo. Okay? They live very ugly on rice and potatoes. Alright? Então pense aí qual parte do discurso pertence à palavra ugly. Ok? Certinho? Então vamos conferir. Na primeira, então, adjective. Está describing my grandmother. Vamos voltar lá e vamos pensar em qual palavra a gente pode colocar. Ó. My grandmother is very old and ill. Very old and sick. Very old and whatever. An adjective. Because she's describing the grandmother. Okay? So now she can't get out much. For be is a verb. É um verb no infinitive, ok? Without the to. Por causa do modal verb will. Então vamos substituir por um verbo aí. She gave me my grandfather's gold watch. I will use it forever. I will keep it forever. I will treasure it forever. Ok? Very good. It's a verb. Huggies. Então, it's a noun. Chamei a atenção para vocês do plural ending, né? I-E-S. Que é a flexão das palavras do plural terminado em Y, né? Quando este Y consoante precedido de consoante. Alright, então vamos ver aqui o que eu posso pôr. The poor people lived crowded together in slums, okay? In houses in the old part of the city. Slums would be a very good word. Communities. Para ser o politicamente correto que está sendo usado no português, né? Slums, communities. E o último aí, o LY é um adverb. Você está describing living. Está descrevendo a maneira como eles moram. Né? They live very ugly on rice and potatoes. So they can't afford to buy meat and fish. They live very well on rice and potatoes. They live very poorly on rice and potatoes. Né? Well, eu coloquei um advérbio irregular. Ok, tendo isso em mente, né, vocês têm que primeiro identificar qual parte do discurso pertence às palavras. Então isso a gente vai ver com a prefixação e com a sufixação, como identificar isso em um texto. Alright? Então vamos prosseguir. Então, word parts are like parts of a puzzle. Então nós vamos ter que as palavras, as partes das palavras são como um quebra-cabeça. Então nós vamos ter a root word, que é a palavra base, né, que ela vai estar no meio. Antes da root word eu tenho um prefix e depois da root word eu tenho um sufixo. Agora vamos ver quais são os mais comuns e como utilizá-los de maneira bem rápida, ok? Então vamos começar aqui o nosso estudo dos prefixos e dos sufixos da língua inglesa de uma maneira bem rapidinha, dinâmica, no processo de formação de palavras por derivação, que é o mesmo que acontece em português, né? Da mesma forma, né? Derivação é aquele processo que acontece quando a nova palavra foi formada de um radical, ou de uma root word,
né? Então, nós temos a derivação por prefixo e a derivação por sufixo, né? E o prefixo e sufixo é o que a gente chama de afixo, ok? Então, como que você pode reconhecer a qual a classe de palavras pertence àquela palavra, o que aquela palavra está querendo dizer, está significando dentro de um texto, ok? Sem necessariamente passar pelo processo de tradução, né? O processo de tradução ele atrapalha um pouquinho aí, né, na compreensão de textos, porque as coisas não são muito iguais. Então vamos ver aqui. Look at these words. What are they? Can you separate which one are prefixes and which one are suffixes? Então nós temos aqui, an, in, full, miss, able, if, ness, re, dis, in, less, ian, meant. Então vamos separar então quais delas são prefixes e quais delas são suffixes. Prefixo, sufixo, né? Afixo, né? A colado, né? Junto. Pré, antes. Prefixo, então, o que vai vir antes do radical, antes da root word. Então é fácil aí, nesse exemplo, né? Você identificar quais que são os pre e quais que são os sufixes. Né? Os pre tem, né? Vai ter a ele mais a palavra. Então tá com os tracinhos, né? An, in, vamos ver. An, in, re, dis, miss, in. E os sufixos, ó, tem o tracinho antes. Ness, meant, ion, full, less, able e if. Esses são alguns que vão aparecer. Então vamos começar falando um pouquinho sobre os suffixes. Suffixes are used to form different parts of the speech. Então nós vamos voltar lá nas parts of speech, nas classes de palavras. Então eles são usados para formar uma classe de palavra diferente do radical. Né? Então nós vamos transformar aí verbos em substantivos, em adjetivos, né? Vamos ver aqui. Look at these sentences. What endings do you notice on the word act? Act, então aqui vai ser nossa base word, né? Então vamos ver aqui. Number one, I'd love to act in a play. Né? I'd love to act, então não tem alteração nenhuma na palavra. Né? I'd love to act in a play. Então não tem, ó. What endings do you notice? Né? Então act não alterou a palavra nenhuma. But look at letter B. It's an exciting film with a lot of action. Oh, ion. Act, action. Letter C. She has a very active lifestyle. Act, active. So suffix eve. He is actively looking for a new job. Então, actively looking for a new job. In these examples, act is the root or base word. Act é o radical. Né? Ion, eve, evely, or ively are suffixes that transform it, então eles vão transformar a nossa base word into another word, uma outra palavra, from a different part of speech, de uma classe de palavras diferente. Can you tell what part of speech does each word belongs in the examples above? Tem um each a mais aí. Does each word? Mas relevem isso. Does each word belong in the example? So, act. Alright? I'd love to act. Então vamos analisar aqui. I'd love to act. So it's a verb. I'd love to act. Infinitivo, I'd love to act. Oh, it's an exciting film with a lot of é um determiner, né? With a lot of action. Então é um noun. Action é um noun. She has a very active lifestyle. Active, então está descrevendo o lifestyle dela. A classe de palavras que descreve um substantivo é um adjective. Alright? And she's actively looking for a new job. Então é um adverb. Actively aí tá. Como que ele está procurando por um novo? He's looking for a new job. Ok, mas está dando, né? Modificando aí o verbo, né? Actively looking for a new job.
Ok? So these words, they are suffixes. Alright? Vamos lá. Vamos fazer... Analyze these words. Vamos fazer outro exercício. Can you identify the root word and the suffixes used to transform it? What part of the speech do they belong to? Então temos aqui umas words, ó. Prediction. Prediction. A root word é o que está aí, né? Predict. Predict é um verb, né? Prediction. Prediction, então, vai ser o quê? Vai ser um noun. Ok. Então, transformei aí predict, que é um verb, transformei um verb num noun, num substantivo. Alright? Color. Color. Né? Color. Color é um noun. Né? Chamando atenção para a grafia, né? O inglês americano ele não coloca o U nessa terminação. Color, neighbor. Né? Então, colorful. Né? Full. Color, colorful. She has a colorful house. Então, vai descrever o quê? Descrevendo a house. Então, temos que colorful é um adjective. Ok? Full, que tem aquilo ali, né? Excitement. Excitement. Okay, let's put an example. The movie has a lot of excitement, né? Ele é um filme de ação, né? Então ele tem, né? Excitement. Então, excitement vai ser um noun, ok? Suitable. Então, suitable. Suit is a verb, alright? Suitable, able, né? Vai transformar sempre em adjective, que pode ser né, que né, adequa-se, no caso, suit, adequar, suitable, adequado, né, wash, lavar, washable, lavável, vamos colocar assim. Então temos que transformar verbos aí em adjectives. Short, shorten. Short é um adjective, ok? The movie was very long, so they have to shorten it. Então já dei a dica aí. Shorten, então, vai ser um verb. Okay. Confident. Okay. He is very confident in what he does. Confidently. Terminação LY, né? Terminação LY vai ser de adverb. Ok. Create. Lembrando aí que eu tive uma alteração na base word, né? Create termina com F. Create, to create. Então, é um verb. Creative. João is very creative. Um adjective. Aqui essa palavra é muito comum também, né? Business. Né? She has a business. Né? Mas poucas vezes a gente para pensar que ela é uma palavra formada por derivação sufixal. Ela vem de busy, do verbo busy, né? Que termina com Y. Busy, ocupado. Business, então, traduziria como negócio. Então vai ser um noun. Automatically. Lee. Então, she automatically answered the question because she was very smart. Automatically, we put this as an adverb. Imagination. Eu costumo brincar com esse sufixo chan, porque é daí que sai o inglês enrolation, né? Que coloca chan e transforma tudo em palavra, né? Embromation, enrolation, imagination, tudo que é chan, né? Então eles fazem essa brincadeira do inglês enrolation, né? Transformar verbos em nouns, onde você transforma verbos em substantivos, ok? Qualify, né? Qualification, ok? Qualify, então qualify is a verb. You have to qualify to enter in our company. Careless. Então, less vai dar uma ideia aí de oposto, né? Care, cuidado. Careless. Careless whisper. Como a famosa música do George Michael. Então, careless é um adjective. Ok? Então, temos aí alguns sufixos que são comuns para transformar as palavras. Lembrando que o sufixo troca o part of the speech da palavra. Troca a classe gramatical da palavra. Então vamos chegar a uma conclusão rapidinho aqui. Ó. Conclusions. Noun endings. Então para você, algumas das terminações comuns para substantivo. É o chan, chan, que eu brinquei, né? Imagination, ok? Transformation. Yeah? Então vai transformar verbo aí em substantivo. Meant.
né? Excite, excitement, ok? Treat, por exemplo, o verbo treat, né? Treatment, tratamento, né? O ness, né? Que vai transformar também aí em substantivo. Business, e so on. Verb. Então, verbs eu tenho aqui and, short, shorten. Ok? O contrário de short, long. Vai ter lengthen, né? Que aí vai ser, né? Vai alterar aí a palavra, mas tudo bem. O fy, né? Qualify, né? Qualification, né? Vai transformar isso aí em verbs. E a terminação comum do adverb, né? Que é a terminação ly. Alright? Alright. Então, para exemplificar aqui o que vimos a respeito de sufixes, eu peguei uma tela aqui do Cambridge Advanced Learners Dictionary, que é um bom dicionário, até recomendável. Ele vem com esse programinha em CD-ROM, mas em qualquer dicionário você pode encontrar isso. Né? E coloquei aqui um noun, que é o pronoun person, ok? Então nós temos aqui a transcrição fonética da palavra, né? Para US, para os Estados Unidos, person. Ok? Então nós temos a classe de palavras a qual person pertence, que é um substantivo. Countable, esse Czinho indica que é contável. Plural people. Or formal para law, né? O plural formal persons, né? E para juridicamente falando, nós também temos a palavra persons. Ok? Mas nunca teremos peoples. Neste caso aqui, peoples existe no sentido de povos. Isso já é outra história. Então vamos ver aqui quais palavras que vão ser formadas, né, com a palavra person. Então, só para vermos, ó, person, são nouns, person, personality, né, ó, person, personality, o sufixo it. Adjectives, personal, personal teaching program, personal trainer. Aqui eu tenho uma palavra que ela vai ser o processo de derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, que eu tenho in, né, que vimos lá que é um prefixo, e temos o OL, né? Então, impersonal, ok? Olha, personalized, então todos eles são adjectives, né? Quanto que eu vou usar um, quanto que eu vou usar o outro, vai depender do contexto. Verbs, como é que eu posso formar verbs? Personalize, ok? I'm going to personalize the class for you. Personify, outro verbo, né? Com fy. A gente viu lá, qualify, né? Personify. E adverbs, personally. He personally came to give me the news. Então fica aí esse exemplo como uma boa forma para você aumentar o seu vocabulário. Se você pegou aprendeu uma palavra nova aí, um substantivo, e quer saber quais palavras podem ser transformadas nas outras classes de palavras, né? Como você pode transformar essa palavra em outras, fica um bom exercício aí. Uma boa dica com o exemplo de person. Ok? Então agora vamos passar para os prefixes. Vamos diferenciar um do outro agora. Ok?